Bom dia, gente linda, boa tarde, boa noite, que eu não sei a hora que você está assistindo essa aula. Eu sou a professora Marina, muito prazer. O componente curricular é filosofia e nós vamos iniciar o objeto de estudo, que é o capítulo 5 do seu livro. Na página 73, o mundo globalizado, modernidade e pós-modernidade. Nós vamos entender se isso foi bom, se foi ruim, por quê e para quê, tá certo? Então, nós vamos tratar as ressonâncias que a modernidade trouxe consigo. Será que ela revolucionou da maneira que esperávamos? Será que ela está nos revolucionando? Mas observem aí a charge. Perdi meu emprego para um robô. Fui trocado por um modelo com alguns megabytes a mais. Então, será que a modernidade... O que é moderno realmente? A gente tem que ser moderno? Para que serve a modernidade? E existe pós-moderno também. Então, o que significa esse pós-moderno? É o que a gente vai entender. Em linhas gerais, a modernidade é compreendida como a maneira de ser e pensar que se inicia na época do Renascimento e na Idade Moderna. Ela costuma ser ainda compreendida como uma visão do mundo associada ao projeto moderno, iniciando e desenvolvida ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial, portanto, ao desenvolvimento e à consolidação do capitalismo. Pode ser um estilo de vida, um estilo de organização. Vocês podem observar que a vovó aqui está, em vez de fazer crochê normalmente, o que a vovó faz? Vovó joga videogame. Será que a vovó é moderna, hein? O que vocês acham? A modernidade tem várias características, que vamos ver aqui os principais aspectos dessas características do ponto de vista filosófico. Tem a racionalidade não religiosa, que seria o rompimento da religião, que seria a subjetividade do ser humano, aquele pensamento religioso que dominava o ser humano. Para quê? Para dar razão a uma racionalidade, a uma linha de pensamento. E isso, na modernidade, não reconhece mais a autoridade da igreja, e sim o do homem. Tem a subjetividade, que vai falar que o ser humano é um ser individual com um pensamento e através desse pensamento ele poderia conseguir qualquer coisa. O racionalismo, que veio no final da Idade das Trevas para o início da Idade Média, assentava a revelação, a tradição e a autoridade, que a razão era usada para engrandecer certas coisas até demais. A razão foi assumida como um fator de suplantação da menoridade criada pela religião, ou seja, através do pensamento racionalista, haveria um pensamento não que o mundo era dominado por um ser superior que defendia tudo e que as coisas eram daquele jeito por vontade divina, mas que o homem conseguiria revolucionar a história, tá certo? Também tem o direito à crítica, que cada um aceita apenas o que lhe aparece como legítimo. A autonomia do agir, desejo de sentir-se responsável pelo que produz. Então, você poderia aceitar o que você produzia e ver se poderia melhorar cada vez mais. A perda da primazia da religião de pertencer à sociedade. Passar para o âmbito do privado, rompimento do conceito de natureza que unia o humano com o divino. Ou seja, o humano não teria uma ligação tão forte como o divino na sua vida. Ele seria responsável pela sua vida em sociedade. A aceitação apenas do mundo moderno, ou seja, que a religião não teria nenhuma relevância, nada para a vida social. Ela não unificaria mais o homem a Deus, o homem era um ser independente, tá certo? A autonomia das ciências, despertando grande diversidade de cosmovisão, ideologia e linguagens, que a nova ciência, as descobertas científicas que estavam sendo feitas, ajudariam muito mais no desenvolvimento do que apenas a fé cega e sem uma razão. Com isso, viria o progresso, que palavra de ordem para fazer o científico e técnico. Através do pensamento lógico e crítico, o homem conseguiria progredir na vida.
A franca ascensão da burguesia, ou seja, os mercantes daquela época, começaram a ganhar força, ou seja, o feudo não tinha mais uma importância econômica tão grande, e sim a burguesia com o comércio, com a venda. O surgimento das nações, o Estado passa a ser representativo. Começariam a se unificar as nações. Os valores sociais de cada nação, a cidadania, a tolerância e a participação ganhariam força com essa solidificação. Com isso, começariam a todos terem direitos. Não só direitos religiosos, mas sim direitos civis, que deixaria todas as pessoas universalmente iguais. Viaria o pluralismo, a sociedade medieval não permitia manifestações diferentes significativas, ou seja, cada um tinha que ter o mesmo pensamento que tinha o clero. E agora, cada um poderia ter um pensamento e defender esse pensamento. O relativismo, a modernidade criou uma postura relativista com mais rigor, por exemplo. Relativo ao tempo, às leis, à ciência, à história. O ceticismo de acreditar que havia um Deus e sim acreditar que o homem poderia produzir e que tudo seria passageiro. Era uma fase que a humanidade teria que se adaptar para viver melhor, para viver mais. Essas foram as principais características dessa nova sociedade moderna. Faça uma leitura no seu livro didático da página 73 até a página 75, tá certo? Não esqueça de fazer as atividades e qualquer dúvida procure. E lembre, a crise de hoje é a anedota da manhã. Tudo isso vai passar e nós estaremos novamente aqui. Um grande beijo e